Dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, e então um vídeo que tem várias imagens por segundo deve valer mais ainda. Eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês que estão lendo a minha série de artigos sobre o Gplanis a quantas anda a minha instalação, para que vocês também possam comparar com o que vocês têm aí na base de dados com aquilo que eu tenho. Vocês devem ter se lembrado, acompanhando os artigos, que em um determinado momento nós criamos o usuário fulano, e é com esse usuário que eu vou entrar. Eu populei a minha base de dados até o mês de agosto de 2013. E o que eu fiz, usando o truque que eu mencionei nos artigos do túnel do tempo, eu avancei a minha máquina então para o final do mês de setembro, onde a gente vai ter alguns indicadores aqui então que ficaram pendentes, que estão aqui no nosso quadro de pendências, que a gente vai ter que preencher. Vamos ter que nos preocupar com essas pendências aqui. Mas primeiro, eu só queria mostrar algumas coisinhas bem rápidas. Primeiro, o nosso usuário fulano. Se eu venho aqui em Sistema, Acesso, Nível de Acesso, vocês vão ver que eu criei um nível de acesso chamado Gestor Estratégico. Nesse nível de acesso Gestor Estratégico, o que eu fiz foi basicamente dar para ele todas as permissões. É claro que quando isso daqui a gente vê na aba Autorização, dentro dos níveis de acesso, vocês podem dar uma olhada aqui, o gestor estratégico pode fazer tudo. Então por aqui já dá para vocês terem uma boa ideia de que maneira a gente pode limitar os acessos aos diversos usuários do Gplanis. Ok? Se a gente for agora lá no sistema Acesso e Usuários, nós vamos conferir que o fulano, que está aqui, nosso usuário fulano, tem o nível de acesso gestor estratégico. Tá? Eu poderia ter criado outros níveis, ter dado para ele permissões diferentes. Então, voltando aqui ao Home, que é onde a gente vai ter o nosso quadro de pendências, a gente logo percebe que os nossos indicadores desse mês não foram lançados. Vamos entender um pouquinho do que são esses nossos indicadores, ao mesmo tempo que nós vamos fazer o lançamento dos resultados. Tá? Só lembrando, o menu do Gplanis, ele é organizado na forma do PDCA, Plan, Do, Check, Act, traduzido para o português, planejar, executar, verificar e agir. Então é nessa ordem, basicamente, que nós vamos trabalhar com o Gplanis. Lembrando também que os cadastros que a gente vai usar, especialmente nos menus planejar e executar, eles devem ter sido feitos previamente aqui no menu sistema, com ênfase ao ano de gestão, as unidades gerenciais, unidades de medida e sistemas de pontuação. Sem esses, a gente não... E claro, a gente precisa ter também os usuários. Mas sem estes, a gente não consegue fazer muita coisa realmente no Gplanis. Vindo aqui no menu Executar, nós vamos fazer o lançamento dos nossos resultados, então, agora para esse mês de setembro. Aqui estamos, então. Vamos dar uma revisada no que são os nossos indicadores aqui. Nós estamos trabalhando o planejamento estratégico da Fundação Educacional Finado Transudo, uma entidade fictícia de ensino. Uma das coisas que a gente está buscando fazer é, dentro da nossa perspectiva aprendizado, incentivar a questão da transferência de tecnologia interna. Então nós temos seminários de transferência de tecnologia, que nós definimos como seminários primeiro internos, onde os professores passam conhecimento uns para os outros, um seminário onde a gente convida gente de fora para palestrar, mas para o nosso público interno, e um outro seminário então onde a gente convida o público externo. E nós tínhamos uma meta aqui na avaliação, uma meta modesta, porque nós estávamos aprendendo com isso, de começar com uma média 7, numa avaliação que valia de 0 a 10, e que no final, então, a nossa meta fosse ficando cada vez melhor. Notem que nós tivemos aqui logo no começo 2 avaliações ruins, que ficaram abaixo da média. Então nós criamos um plano de ação específico, uma ação preventiva, para tentar melhorar a nossa média. Aqui nós reconhecemos que a avaliação tinha ficado abaixo da média esperada, e aí no nosso plano de ação
a gente se propôs a entender melhor o que os colaboradores esperam dos seminários através de uma entrevista direta com cada um deles. A razão disso que a gente acredita que o compartilhamento da informação entre os colaboradores deve melhorar para a nossa instituição de ensino. Tá, vamos retornar aos nossos planos de ação aqui, nos lançamentos dos resultados. E vamos agora começar a colocar os dados. A gente viu aqui que no nosso exercício, esse plano de ação que nós criamos fez com que a nossa média fosse paulatinamente melhorando, e agora em setembro vamos dizer que nós conseguimos nota 10 também na avaliação dos nossos seminários. A gente queria incentivar também a participação dos nossos colaboradores no seminário, e a participação deles também foi melhorando, então vamos dizer que aqui a gente atingiu a meta de ter 90% dos colaboradores no nosso seminário. A gente quis saber como é que estava a nossa instituição com relação às postagens nas redes sociais, o que as pessoas estavam falando. Mas esse indicador a gente está usando pela primeira vez, então é um indicador teste, um indicador exercício. Nós chutamos uma meta de 100 e conseguimos realizar 80, 90 e vamos dizer que agora a gente chegou a 100 postagens sobre a nossa instituição nas redes sociais. E a gente queria ver também como é que estava a repercussão na mídia. E para medir isso, nós utilizamos o número de vezes que a nossa instituição aparece no Google News. Também, a gente nunca tinha feito a medida desse indicador no passado, é a primeira vez nesse ano de 2013, então estamos experimentando com esse indicador, certamente para melhorá-lo agora, quando nós formos começar o ano de 2014. E lembrando, claro, que a nossa instituição de ensino é fictícia e que esses dados aqui são todos fictícios também. Esse indicador, a gente vê que a gente ficou bem abaixo, então talvez fosse o momento da gente solicitar uma repactuação, uma renegociação desse indicador, porque a gente viu que realmente é um indicador que a gente pode até incentivar através de ações a aparecermos mais na mídia, mas não depende totalmente de nós, nós ficamos bem abaixo daquilo que nós esperávamos. Então, uma questão de avaliar se aquela nossa meta era realista ou não, e nós poderíamos aqui solicitar uma repactuação. Não vamos fazer isso nesse momento. Em seguida, a gente tem a nossa repercussão nas redes sociais através do Cloud Score, quer dizer, qual é o nosso nível de influência. Para quem ainda não sabe o que é o Cloud Score, recomendo procurar no Google por Cloud, que logo vão descobrir o que é isso. Vamos dizer aqui que a gente atingiu a nossa meta de 60. Essa meta de trabalhos acadêmicos publicados, a gente quer que os nossos professores publiquem trabalhos acadêmicos em revistas e em eventos, ela não é aplicável nesse terceiro trimestre, então não vamos mexer nela. O aumento do número de matrículas, nós tínhamos uma meta para esse trimestre de 200 matrículas, vamos dizer que nós ultrapassamos a meta, estamos em 220. E nós também fizemos uma campanha para aumentar o número de matrículas feitas por primos, parentes e amigos dos nossos estudantes. E tínhamos uma meta de 80, essa no caso é uma meta percentual, a gente tinha uma meta de um aumento de 120% no segundo trimestre do aumento de matrículas, quer dizer, a gente mais do que queria dobrar o aumento de matrículas referenciadas por outros, no quarto trimestre também. No terceiro trimestre, como a gente está no meio do período letivo, a gente queria que chegasse a 80% e vamos dizer que a gente ultrapassou essa meta e chegamos a 85%. Preenchemos aqui todos os nossos indicadores, então agora a gente pode salvar. Assim que nós salvarmos, quando nós voltarmos para a página inicial, para o home, nós não devemos ter nenhuma pendência lá se nós fizemos tudo certo. E de fato, não temos nenhuma pendência. Vamos dar uma olhada rápida agora aqui no menu verificar, onde nós temos os nossos relatórios, e o principal relatório para o gestor é esse do painel de controle, onde o gestor rapidamente vê como estão os indicadores dele, e eles têm condições de expandir esses indicadores. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, na perspectiva financeira, a nossa expectativa com relação ao aumento do número de matrículas. Nós vimos que no primeiro trimestre estávamos acima da média, no segundo trimestre ficamos abaixo, no terceiro voltamos acima da média de novo. Clicando nesses indicadores, eu tenho ao final aqui da tela o detalhamento de quanto que era a nossa meta, o quanto que foi realizado, qual a tolerância e qual o percentual
daquilo que foi efetivamente realizado. A gente pode abrir isso e a gente pode certamente olhar todas as nossas perspectivas. Esse realmente é um quadro que os gestores gostam de olhar. Um outro quadro que os gestores gostam bastante de olhar é aqui em verificar, relatório, apresentação de resultados, onde aqui eu consigo ver a evolução gráfica de cada um dos nossos indicadores. Vamos escolher um deles aqui, a repercussão nas redes sociais, selecionar aqui para gerar o gráfico. Ele vai nos mostrar aqui de novo ali o nosso indicador, a nossa meta e o real. E aqui ele mostra o gráfico. Em azul a gente tem o que a gente realizou, em verde nós temos a nossa meta e em amarelo a tolerância. Tá? Então deu para perceber aqui que com relação a essa meta nós ficamos sempre acima da tolerância, mesmo que a gente tenha ficado abaixo da meta em 2 momentos aqui. E a gente percebe também que esse gráfico, facilmente a gente olha, a gente nota que ele tem uma tendência aqui de crescimento. Isso é interessante quando a gente analisa essas coisas graficamente, porque se a gente vê um gráfico que tem uma certa tendência de crescimento e de repente esse crescimento fica estagnado ou ele deixa de crescer, ele começa a decrescer, a gente consegue perceber que tem alguma coisa de errado e rapidamente tomar alguma ação corretiva em cima disso. O Gplanis tem outros tipos de gráficos que ele pode nos mostrar, dependendo, claro, do tipo de indicador. Algum gráfico vai ser mais representativo do que o outro. Eu vou só mostrar aqui o gráfico de barras. Ok? Claro que vocês, navegando pelo sistema aí, vão descobrir mais uma série de outros relatórios, outros lugares para olhar as coisas, mas por enquanto o que eu queria mostrar para vocês era isso, para vocês terem já uma ideia do Gplanis funcionando e para a gente poder comparar se nós estamos no mesmo ponto da leitura dos artigos e da nossa aprendizagem. É isto, muito obrigado.